9h30. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem por tema colocando em ordem o caos. Amém? Quantos estão dispostos a colocar em ordem aquilo que está bagunçado na tua vida? Glória a Deus, né, minha gente? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite. Amém? Pai, nós te damos ações de graças, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa nessa noite, de ouvirmos a tua palavra. Sabemos, Senhor, que não estamos aqui, Deus, por acaso. Espírito Santo, antes mesmo de chegarmos até aqui, o Senhor havia nos atraído. A tua palavra diz que teu é o querer como o efetuar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, todos aqui nessa noite, Senhor, tenhamos ouvidos sensíveis para a Tua voz, para aquilo que o Senhor tem para ministrar às nossas vidas, Pai. Então, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Seja específico. Na realidade, o Senhor é específico. Nós aqui queremos ouvidos sensíveis para discernir a Tua voz, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Então, como eu falei para vocês, o tema da nossa mensagem é colocando em ordem o caos. Eu quero que você saiba nessa noite, antes de qualquer coisa, que Deus sempre sonha, Deus sempre tem verdadeiramente o melhor para mim e para a sua vida. Por mais que você esteja vendo o oposto a isso, eu quero dizer para você que isso é o oposto. Porque, de fato, o plano de Deus para as nossas vidas, ele é um plano perfeito. Ele é um plano com propósito, né? A gente tem um dos materiais de evangelismo que nós utilizamos, que é o folhetinho das 4 leis espirituais. E as 4 leis espirituais, elas começam dizendo que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? E você precisa continuar acreditando nisso, querido. E por que eu estou dizendo que você precisa continuar acreditando nisso? Porque, às vezes, nós vemos situações, né? A maioria, muitas vezes, de violência, de escassez. E, às vezes, a gente olha e diz assim, não, será que realmente tem um Deus bondoso em meio a tudo isso? Tem sim. Com certeza tem. E esse Deus, ele é real e ele me ama e ele ama você. Então eu quero que você saiba que Deus sempre sonha o melhor para mim e para você. E não é a partir de quando você nasce. Não é assim, nasceu, pronto, a partir de agora você vai ter uma vida, eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Não. Quando um casal... Quando os pais, quando uma mãe, eles estão na expectativa, na espera de um filho, eles deixam para preparar o quarto da criança depois que a criança nasce? O que é feito primeiro? Me diga. O quarto da criança, né? É preparado um ambiente para que aquela criança nasça, para que aquela criança chegue até ali. E eu quero que você saiba que antes de nós chegarmos até aqui, Deus já havia preparado, de fato, um plano para as nossas vidas. Deus já havia preparado o nosso quartinho. Sim. Em Gênesis capítulo 1, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 1, nós vamos abrir a partir do versículo 26. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, 26. Você que está em casa comigo também, acompanha, abra sua Bíblia. Gênesis 1, 26. Diz o seguinte. Depois Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Vamos ler só até aqui. Primeiro, nessa versão aqui, essa versão ela começa dizendo, depois Deus disse. Depois de quê? Se na sua versão da Bíblia não tivesse depois Deus disse, eu quero que você saiba que esse versículo vem depois de alguma coisa, certo? E sabe de que ele vem depois? Depois de toda a criação, depois de Deus ter criado todas as coisas, depois de Deus ter criado as águas, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, as sementes, tudo. Depois que Deus criou tudo, por último,
a última coisa que Deus criou. E não é porque foi a última coisa, é aquela frase que diz assim, né? Não é porque foi o último que foi o menor ou foi o... Como é que se diz? O insignificante. Não. Depois que Deus criou todas as coisas, depois que Deus arrumou a casa, como se diz, sabe? Aí Deus criou quem? A gente para cuidar da casa, né? Nós para cuidarmos do universo. Então Deus prepara coisas e nos entrega. Amém? Deus prepara coisas e nos entrega. E foi assim conosco. Assim no início de tudo. Deus preparou o universo e disse, agora sim eu posso criar quem? O homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E que ele domine. Então nós começamos vendo aí que Deus nos deu autoridade. Queridos, entenda isso. Você surgiu, você nasceu com autoridade. E aí alguém pode dizer assim, meu Deus, o que é autoridade? Autoridade é autorização para prosperar. O que é isso? Para que tudo que você faça dê certo. Amém? Então você é autorizado para dar certo. Olha que coisa extraordinária. Eu tenho a autorização para dar certo. Mesmo que situações, e a gente vai ver que no decorrer da vida acontece isso, mas eu quero que você volte, não para o seu passado. Eu quero que você volte hoje para a sua origem, tá? A sua origem foi feita para dar certo. Amém? Então você tem autoridade para colocar em ordem o caos. O caos que muitas vezes você fez. A casa que muitas vezes você bagunçou. Ou a casa, quando eu falo casa, eu quero dizer sua vida, eu quero dizer o país que nós estamos, eu quero dizer o universo que nós estamos. Ou muitas vezes você pode dizer assim, não, mas eu sou tão organizadinho, minhas coisas é tudo no lugar, essa bagunça que está aqui não fui eu que fiz não, foi a política. Essa bagunça que foi feita aqui foi a religiosidade. Essa bagunça que foi feita aqui não fui eu. Eu quero dizer que a bagunça pode não ter sido feita por você, mas a arrumação pode. Amém? O colocar em ordem as coisas, você pode fazer. Sabe por quê? Porque você foi feito para dar certo. Você foi feito para prosperar. Você foi feito para ter autoridade. A palavra aqui está dizendo, o Senhor nos deu autorização para o quê? Para colocar as coisas em ordem. E o versículo mais à frente, o versículo 29, versículo 28 diz, o 27, melhor dizendo, Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher o criou. Deus os abençoou. Meu Deus, além de autoridade, você é abençoado. Além de ter autoridade, ou seja, autorização para, você é abençoado para isso, querido. Você tem a presença de Deus nisso. Quer dizer que você não está indo sozinho. A gente lembra de Moisés lá no Egito, quando o Senhor manda ele para ir lá para Faraó e diz, olha, você vai libertar o meu povo. E Moisés diz, eu vou como? Eu vou com que autoridade? Eu vou com que autoridade? Eu vou chegar lá dizendo o quê? Quem sou eu diante do Faraó? Deus diz, você é o representante do eu sou. Ou seja, daquele que pode todas as coisas. Você vai chegar lá e vai dizer, o eu sou me enviou. Eu quero dizer para você hoje que você vai chegar na sua casa hoje. Você vai chegar em ambientes da sua vida hoje. E você vai dizer, o eu sou me enviou. Para colocar a ordem nisso aqui. Pastor, e se fui eu que baguncei? Chegou a hora de arrumar. Chegou a hora de arrumar. Esse é o ano para você organizar as coisas. E você vai ver isso, queridos. Olha só. O 29 diz, e disse mais, eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes, a todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, e todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam pelos chãos, e assim foi. E o versículo 31 diz, e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Deus ficou satisfeito em te dar autoridade.
Deus ficou satisfeito em saber que você daria certo. Deus ficou satisfeito em saber aonde você iria chegar. E aí você pode dizer, tá bom, pastora, eu estou vendo tudo isso aqui, que coisa mais linda, que coisa extraordinária. Deus realmente me ama. Deus, mas e o que foi que aconteceu que eu estou vendo as coisas meio bagunçadas? Queridos, eu falei que Deus fez tudo e nos deu autoridade. Amém? Deus nos deu autoridade. Só que aí entrou quem na história? Entrou o pecado, né? E quando o pecado entra, a autoridade sai. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o que faz separação entre nós e Deus é o quê? É o pecado. A autoridade, ela consiste em ser abençoado por quem? Por Deus. Não é que quando você peca, você nunca mais você não é mais abençoado, ou você não tem mais, digamos assim, autoridade para aquilo. Você pode retomar a sua autoridade a partir do momento que você, de certa forma, abre mão do pecado. Romanos 5,19 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, não foi? Mas também por um homem entrou a salvação, a justificação. Olha só. Então, se entrou o caos, eu quero dizer para você que tem aquele que arruma. Amém? E você tem aquele que arruma. Você tem aquele que coloca em ordem todas as coisas. E olha só, agora eu quero te dizer uma coisa. A gente sempre costuma dizer, né? Deus, Jesus, não perdeu o controle de nada. Mesmo que a gente esteja... Gente, vamos ser sinceros, nós estamos em dias realmente difíceis, nós estamos em um ano que alguns denominam um ano de caos mesmo, né? E a gente costuma dizer e ouvir que Jesus não perdeu o controle de nada. Amém? E de fato, ele não perdeu o controle de nada. E eu quero dizer com toda certeza nessa noite, que se você tomar posse e entender isso, você também não. Amém? Você não perdeu o controle da sua vida. Você não perdeu o controle dos seus sonhos. Você não perdeu o chamado para dar certo. Você não perdeu o seu rumo. Porque você tem aquele que tem o controle de todas as coisas. E se tem alguém que você não pode deixar de forma alguma, é quem? O controle. Amém? Não abra mão do controle. Porque é ele que vai colocar as coisas realmente em ordem. Gênesis 2,19, eu quero só ressaltar um versículo aqui também, que quando Deus nos deu autoridade, ele deu autoridade para o homem, né? Ele deu autoridade para Adão, ele disse assim, olha, depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Eu brinco muito com esse versículo, porque toda vez que eu estudando até sobre os animais com alguns alunos, e eu disse, meu Deus, cada nome estranho, né? Aí quando eu olho assim e vejo alguns nomes, né, de alguns animais assim, eu digo, meu Deus, onde é que Adão estava nesse momento que escolheu, né, este nome para esta criatura aqui? Mas claro, gente, isso aqui é uma tipificação para dizer para a gente que Deus nos dá coisas, amém? Para que a gente possa ter autoridade sobre elas, para que a gente possa cuidar delas. E existem coisas que Deus nos dá para que a gente dê nome a elas. E você sabe que no nome há poder. Sim ou não? Não é verdade? Aí eu quero fazer uma pergunta para você e para mim nessa noite. Que nome você está dando ao seu 2020? Deus está te dando um ano. Deus te permitiu viver este ano. Quantos já não tiveram a oportunidade de viver 2020? Mas você está vivendo. E a minha pergunta para você, para mim nessa noite, para que a gente chegue a uma reflexão é: que nome você tem dado ao seu 2020? Como é que vai ficar conhecido o teu 2020? Até porque ele não acabou. Então nós estamos nele. Possa ser que até a presente data, até o dia de hoje, se alguém fosse perguntar para você e dissesse assim, e aí, como é que está sendo 2020 para você? Tem gente que diz assim, nem pergunte. E tu ainda pergunta? Tu não está vendo o que está acontecendo? Tu ainda pergunta o que é 2020 para mim? Mas eu quero dizer para você que você tem autoridade para escolher que nome você vai dizer para 2020. Eu quero dizer para você que você tem autoridade para escolher que nome você dá para o seu casamento.
Eu quero dizer que você tem autoridade para escolher que nome você dá para a sua vida financeira. Você pode escolher que nome você dá para a sua vida pessoal. Você pode escolher que nome você dá para a sua saúde. Você tem autoridade para escolher o nome das situações que acontecem com você. E por que eu te digo isso, queridos? Com toda certeza. Porque eu trouxe aqui alguns exemplos que eu vi, acho que alguns até hoje mesmo, precisamente. E uns eu vivi essa semana. O primeiro foi de uma postagem que eu vi de uma mulher, acho que ela tinha, não lembro, não me recordo mais ou menos a idade dela. Mas a manchete, né, que estava sobre a reportagem, dizia assim: mulher investe seu auxílio emergencial e abre seu próprio negócio. E aí eu fui atrás, né, para ver o que estava dizendo. Essa mulher, ela tirou, acho que 3 meses do seu auxílio emergencial e abriu o seu próprio negócio. E olha só o testemunho dela, eu vou ler aqui para vocês. Ela disse assim, olha: quando eu fiquei sabendo que iria receber o dinheiro do governo federal, não pensei 2 vezes em abrir meu próprio negócio, que sempre sonhei e nunca tive oportunidade. Sei que muitas pessoas fecharam seus comércios por conta da pandemia, mas eu vi uma oportunidade de crescer. Queridos, olha só. Essa mulher, ela passou a vida todinha trabalhando em frigoríficos, então ela já tinha, de certa forma, uma experiência, né, em frigoríficos. Ela, quando não trabalhava, como diz assim, fazendo bico, ela trabalhava como dona de casa, e ela via os patrões, via dos frigoríficos que ela trabalhava, e ela desejou um dia ter. Agora, olha quando ela foi ter. No pior momento, no caos. E quando ela expôs essa situação, eu disse, meu Deus, nós podemos, de fato, dar nomes, né? Nós podemos viver, literalmente, o crescimento ou algo novo sobre uma determinada situação. É aquela coisa, não é o que fizeram comigo, mas o que eu decido fazer com o que fizeram comigo. Amém? Então, essa mulher, ela se posicionou dessa forma. Claro que outras pessoas se posicionaram de outras, mas eu estou utilizando esse exemplo aqui. Aí você acha que ela fez o frigorífico, a coisa? Não, era uma banquinha, os franguinhos, né? Mas como ela mesmo disse, com dignidade, eu vou poder produzir mais e mais para a minha família. E aí, essa semana também eu encontrei com uma pessoa em um determinado trabalho, ela voltou a trabalhar agora, e nós estávamos conversando sobre essa época em que nós estamos vivendo, e ela disse assim, olha, eu passei 12 anos da minha vida trabalhando nisso, que eu trabalho, né? 12 anos eu trabalhei nisso aqui, e eu confesso para você que eu me senti estagnado, 12 anos, eu me senti estagnado depois desses 3 meses. Eu disse, como assim? A pessoa se viu mais difícil nos 12 anos atrás do que nesses 3 meses que passou? Porque essa pessoa, ela disse para mim assim, esses 3 meses eu fiz vários cursos online e eu cresci em 3 meses o que eu não cresci em 12 anos. Volto a dizer, queridos, você tem autoridade para dar um novo nome sobre a situação em que você está. Amém? Hoje, precisamente, pode parecer uma coisa simples, né? Sim, aí a gente falava, a gente conversando, e essa pessoa falava, e eu achei algo muito forte, porque ela dizia assim, é a verdade. Ele disse assim, nós temos muitas habilidades, queridos, todos nós. Se a gente, eu digo a gente mesmo, sabe? Se a gente soubesse o potencial, e nós vamos descobrir, amém? Diariamente nós vamos descobrir. Eu não aceito, depois de nós ouvirmos a palavra, a verdade, Deus está catucando você aí, como se diz, e você não virar uma chave hoje e não declarar e não dizer que você quer algo realmente diferente para a sua vida. Na verdade, algo que já está preparado desde a origem. Porque nós temos habilidades, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, que nós ainda nem sabemos.
Você não vai falar nada, mas você só vai dar um giro assim de 360 graus assim. Dá uma olhadinha para essas pessoas que estão aí do teu lado. Isso, do teu lado, atrás, dá uma olhadinha, né? Assim, mais na frente. Você que está em casa também, olhe para a pessoa que está perto de você. Se não, olhe para mim, tá entendendo? Pronto, olhou para essa pessoa? Você está olhando para uma fonte preciosa. Você está olhando simplesmente para alguém que pode despontar de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque ela tem o que você tem. A capacidade para crescer. A capacidade para avançar. A capacidade para viver o que Deus preparou para você. Hoje eu quero que você saia daqui clamando ao Senhor e dizendo assim: Senhor, o que é que há em mim que eu ainda não descobri? Porque existe. Amém? Existe. Existe muito mais potencial. Gente, a Bíblia diz, a palavra diz que a natureza, a humanidade espera ansiosamente a manifestação de quem? Do caos? Dos filhos de Deus. A humanidade está esperando você se posicionar diante da crise. A humanidade está esperando você se posicionar diante do caos. Ah, tá, já tem gente que bagunça demais, então vamos ser aquele que arruma. Amém? Você crê que existe muito mais dentro de você? Que você é um potencial a ponto de... Sabe? Meu Deus, é muito forte. E hoje, precisamente, para até finalizar e te dar os últimos pontos, hoje eu fui contemplada passando também ali nas minhas redes sociais, com uma jovem que estava fazendo uma live, não era nem célula, era um momento, era uma live assim para falar da palavra de Deus. E quando ela estava pregando, né, ela tirou esse momento para fazer essa live, ao fundo estava uma música que, digamos, não glorificava ao Senhor no ambiente em que ela estava. E quando você para assistir aquela live assim, você diz, né? Você sabia, logicamente, que não era ela que estava ouvindo aquela canção. Porque até a temática que ela estava falando era outra. Mas sabe o que foi que eu vi naquela cena? E ela mesma declarava aquilo. Ela disse assim: não se importem com a música ao redor. Porque, infelizmente, é como se ela dissesse assim: eu não tenho como parar a música, mas eu tenho como fazer algo melhor do que ela. Eu não tenho como parar o externo, mas eu tenho como dar o meu melhor diante dele. E a palavra que ela trouxe se sobressaiu àquele ambiente em que ela estava. Vocês concordam comigo que aquele ambiente poderia ser uma dificuldade para ela? Mas não foi. Ela transformou aquele ambiente. Queridos, às vezes você está se escondendo diante. Sabe quando... Claro, existe o casulo, existe. Existe o processo da lagarta se transformar em borboleta, existe. Mas às vezes já chegou a hora de você voar. E você ainda está preso dentro desse casulo. Está na hora de você dizer assim: Senhor, o que é que eu posso fazer? Diante desse ano, lembre-se, você que dá o nome para este ano. Amados, existem pessoas que estão por aí, estão descobrindo os seus potenciais, e eu quero que você saiba que você tem, porque o Senhor te chamou para isso. Então, como é que eu posso reassumir a ordem em meio ao caos? Eu quero te dar 3 pontinhos rapidinhos nessa noite. Primeiro, sem esse, eu confesso para você, sem esse nada nós podemos fazer. Primeiro, entregue a sua vida a quem é o controle. Amém? Jesus. Não há como. Não há como viver uma vida em ordem fora da ordem. Não há como estar no controle sem Ele. A própria palavra diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Ele é o controle de tudo. Ele disse, eu sou a verdade e a vida. Ele já resolveu. Por que Ele tem o direito de ser o primeiro em tudo nas nossas vidas? Porque Ele já resolveu o nosso maior problema.
Amados, o nosso maior problema era a morte eterna. E ele consumou ela através da cruz. Eu te pergunto, para quem você entregaria a sua vida? Para quem já resolveu o seu maior problema ou não? Porque os outros podem ser problemas, mas diante do maior é aquela coisa, é o nível. Se ele já venceu o maior, o que são os outros? Então entregue sua vida a Jesus. Segundo, coloque sua área descontrolada e entregue ao controle do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz que quando o Espírito de Deus controlar realmente as nossas vidas, nós produziremos frutos. E esses frutos vão ser o quê? Gálatas 5:22. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós. É dele para nós. Vem dele, você só vai receber. É tipo assim, olha, eu quero que o Senhor controle minha vida. A partir do momento que você... Por que eu quero? Porque você tem que declarar, queridos. Às vezes a gente está sendo levado por todo tipo de vento, por toda situação. Sabe, a gente brinca às vezes, né, com aquele hino, aquela canção, o deixa a vida me levar. Mas tem gente que está vivendo assim. Tem gente que vai dormir e não sabe qual é o propósito de amanhã. Tem gente que acorda e diz, o que tiver para hoje vai ser hoje. Se você viver assim, eu vou ser bem sincera para você, você não vai viver. Você vai dar de cara com o caos todos os dias. Então o que é que você precisa dizer? Senhor, o controle da minha vida é teu. Realmente eu preciso do Senhor. E quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, é isso aqui que vai acontecer. Pastora, como é que eu sei que é Jesus que está controlando a minha vida? Como é que eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está controlando a minha vida? Quando isso aqui começar a acontecer diariamente com você. O quê? Amor, alegria, paz, paciência. Então quer dizer que agora eu não vou ter mais... Eu já sei. Então quando o Espírito Santo de Deus estiver controlando minha vida, eu não vou ter mais raiva, né? Eu não vou mais ficar triste. Não, gente, não é isso. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar suscetíveis a esses sentimentos. Mas a palavra de Deus está dizendo, vai vir algo que vai superar isso. Amém? A raiva vem, mas aí o domínio próprio passa por cima dela. Você se ira, mas você não peca. Tá entendendo? Você tem raiva. É aquela história que diz assim, olha, sabe aquela raiva que diz assim, se eu pudesse, eu... Não sei, né? Mas aí você não faz, você tem a raiva, sim, mas você não age segundo ela. Você tem a tristeza, mas você não age segundo ela. Você reconhece o problema, porque aqui ninguém vai fingir as coisas, não. Você vê o problema, mas o Senhor te dá ânimo para resolver ele, não conviver com ele. Tá entendendo? Não é simplesmente se conformar e dizer, vamos lá, problema, vamos andar de mãos juntos agora. Não. Você vai querer o quê? Você vai querer resolver. E você tem quem pode resolver. Amém? E por fim, a autoridade para pôr o caos em ordem. E essa autoridade, ela só vem quando o pecado sai. É por isso que a nossa confissão, ela precisa ser diária. É por isso que o nosso arrependimento, ele precisa ser diário. Porque o perdão, ele é, né? E o arrependimento é aquela coisa. Se eu fiz, não é remorso. Queridos, você sabia que o remorso faz você superar uma dor com uma dor pior? Quando a gente tem remorso de algo que a gente fez, que a gente não deveria ter feito, vem aquela angústia, né? Por exemplo, nossa, eu não deveria ter desagradado essa guitarra, esse baixo. Por que eu fui chamar ele de baixo? Né? Eu não deveria ter desagradado ele, então eu fiquei com remorso. E sabe qual é, para passar esse remorso? Eu vou fazer outra coisa pior. E depois eu volto e continuo agindo daquela forma com aquele baixo. O arrependimento não. O arrependimento é reconhecer que eu fui injusta com o baixo. E nunca mais voltar a fazer aquilo com ele. Amém? E aquilo com ele pode ser aquilo com você mesmo. Com você mesmo. Então, o arrependimento, ele traz de volta a autoridade.
Se o caos está em ordem em você, você tem autoridade sobre o caos dos outros. Amém? Você tem autoridade sobre o caos do ambiente em que você está. E eu quero dizer para você que tudo isso nós temos em Cristo Jesus. Então essa é a noite de você. Realmente, eu quero que você saia daqui pensativo, mas sobretudo convicto de que você pode sim estar enfrentando uma fase difícil da sua vida. Mas em Cristo Jesus, você tem autoridade para passar por ela, para aprender com ela e ainda mais para ensinar com ela. Porque depois que a gente aprende, é que a gente tem autoridade para ensinar outra pessoa. É assim ou não é? É por isso que muitas vezes as situações difíceis que a gente passa, Deus usa elas para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a tua maior bagunça, depois que você arruma ela, você chega diante de uma pessoa e diz assim: ei, não deixa eu chegar nesse ponto não. Eu já cheguei até aí, sabe? Não vale a pena não. E aí você vai ter estrutura para ser bênção na vida de outra pessoa. O diabo, João 10:10 diz, o diabo ele só vem... Do jeito que Deus tem um plano para a tua vida, o diabo também tem, tá? Então decida qual é o plano que você realmente toma posse. Há um plano que foi preparado para você antes mesmo de você. A palavra do Senhor diz que o diabo ele veio somente para roubar, matar e destruir. Ele pode pintar de outra forma, mas no final vai ser isso aí que ele vai querer fazer na tua vida. Mas o Senhor Jesus, aquele que é o controle, ele veio para quê? Para que você tenha vida e tenha vida com propósito. Que nome você decide dar para o seu 2020? Até porque ele ainda não acabou. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos estar orando por sua vida. Lembre-se, como reassumir o controle? Entregue sua vida a quem é o controle, certo? Tenha autoridade, coloque na realidade essa área da sua vida no controle daquele que realmente pode todas as coisas e retome a autoridade, viu? Porque lembre-se, também não adianta, né? Eu sou bem sincera, não adianta, não estou aqui para enganar ninguém. Você chegar em casa e dizer assim, pronto, agora realmente eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, você pode. Agora a minha pergunta é, será que ele realmente está sendo a tua força? Porque lembra, quando eu permito o pecado, a autoridade sai. Havia principados, demônios e principados que quando iam diante dos discípulos de Jesus, né? Alguns diziam assim, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você não conhece não. Sei que autoridade você tem, né? Eu quero que você saiba que todos nós aqui, em Cristo, nós temos autoridade para romper. Há potencial sobre a sua vida. Deus te chamou realmente para ter uma vida com propósito. Que essa semana o Senhor te traga ideias. Que essa semana o Senhor te tire da, digamos assim, da paralisia espiritual. Eu tenho certeza que Deus de alguma forma já te despertou por meio dessa palavra. E até nem só dessa palavra, mas quando Deus quer falar, queridos, Ele usa diversas situações. Deus fala com você, até na fila. Sabe, na fila de um banco. Deus fala com você no chuveiro. Quando Deus quer falar, Deus fala. Ele nessa noite só está confirmando aquilo que você já sabe. Agora chegou a hora de você se posicionar. E deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais antes você se posicionar, mais antes você vai viver o melhor de Deus. Amém? Mais antes você vai viver o melhor de Deus. Não queira protelar, não queira deixar para amanhã o melhor que você pode viver hoje. Então feche os seus olhos em nome